Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou deixar a meta na tela para vocês enquanto eu vou falando, e aí nós vamos já começando aqui os nossos comentários. Ontem a gente já tinha conversado, na verdade, essa semana, né? Não foi só ontem, nós conversamos sobre a escala 6x1, porque a escala 6x1 ela é um projeto da Erika Hilton, tá? Ela tem um outro deputado, que são 2 projetos, na verdade. E o que acontece? Nós já falamos sobre isso, que é um grande. Pode ser uma grande válvula propulsora da candidatura do presidente Lula para atacar, né? Voltou. Eu acho que deu um pico aqui na minha internet. Bom. Então, gente, o que acontece? Essa escala 6x1 ela é de extrema importância, tá? A gente já comentou sobre isso, mas como tudo, nós sabemos das opiniões em contrário. Então, quando você tem algum benefício para o trabalhador, vamos lá, vamos adivinhar aqui. Vai ter empresário batendo as tamancas para não deixar acontecer. Então, eu quero falar sobre isso aqui. Então, vamos lá. Escala 6x1 pode provocar colapso econômico, diz Frente Parlamentar. Prefeito. Não. Aqui. Consegui. Proposta redução da jornada para a nacional alerta que a PEC, que propõe o fim da escala 6x1, pode provocar um colapso econômico social no Brasil. O presidente deputado Vitor próprio presidente Lula, né, que já existe essa pauta, eles querem resolver. Mas é importante a gente ver qual é o dar início à tramitação do Câmara esse ano, que deverá ser de carril semanais distribuído em 4 dias de trabalho. Atualmente, a Constituição fixa o limite de 48. Lopes, que é do PT de Minas Gerais, ao texto. A proposta enfrenta a resistência de parlamentares da oposição no governo, no Congresso Nacional. E o argumento é de que a proposta poderá prejudicar o voto ao governo. Então, com o Gésimo Bastardos da Folha ontem, que a minha conexão está cortando? Espera aí. Voltou? Aqui eu tô no 5G. Vejam se tá muito ruim no 5G. Já eu volto para a conexão de cabo. Já eu ponho no cabo de novo. Então, o que acontece aqui? Eu acho que algumas coisas que eu tô com elas abertas aqui. Deixa eu fechar. Bom, vamos lá. Voltou, Lucas? Voltou, então tá bom.
Bruno, meu querido, um beijo para você, uma boa noite aqui. O Lucão também está com a gente. E hoje resolveu dar esse tilt aqui. É que choveu muito em São Paulo também. Eu não reparei a minha conexão no resto do dia, mas é porque eu também. Aqui tudo muda, minha gente. Bom, o que é importante a gente falar sobre isso? Foi uma discussão que ontem eu e o Géser, né, a gente comentou sobre isso. E a escala 6x1 vai ser uma luta com o empresariado, como tudo que a gente já viu no nosso país, né? Então, eu acredito que essa implementação da escala 6x1 ela tenha que ser gradual, tá? Tem que ser uma coisa gradual, tem que se pensar como ela vai ser feita, então, de repente, diminuir um dia e não diminuir a carga horária dos outros, a gente vai ter que pensar em uma adaptação para fazer uma virada gradual na escala 6x1, tá? Então, é importante a gente falar que vai existir realmente esse embate com o empresariado. Gente, empresário, se eles, por exemplo, forem diminuir carga horária, eles também vão diminuir funcionário, entendeu? Ou eles vão querer fazer alguma negociação ali às avessas e fazer parecer que a escala diminuiu para cumprir a lei e pagar por fora. O empresariado dá um jeito, por mais porco que seja. Agora sim, aí a gente vai ter que falar aqui do empresariado. A gente tem que se preocupar com o trabalhador, para que isso não vire uma justificativa para mandar um monte de gente embora. Vocês concordam, né? Que aí é uma baita de uma sacanagem. Mas eu acho que tudo isso tem que ser pensado na implementação de uma maneira gradual. Essa talvez possa ser uma solução para esses empresários, né? Agora, que eles iam ser os primeiros a falar, eu não fico impressionada. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista em que nota-se, prioriza-se o lucro e não o descanso do trabalhador e nem nada disso. A gente já sabe. A gente já está ligado que o movimento é exatamente esse. Eu acho que o mundo, principalmente depois da pandemia, ele mudou bastante no aspecto da saúde mental. Quem fala para vocês é uma burnoutada. Então, eu tenho muito lugar de fala para falar sobre isso. Lugar de fala para falar é bom, né? Lugar de fala para comentar sobre esse assunto. Eu acho que na pandemia a gente entrou numa pegada de trabalhar muito mais de casa. Eu já cheguei a trabalhar, assim, sério, 16 horas por dia, tipo, sei lá, não parava, só dormia e comia quando dava. Então, a escala 6x1, ela vem na contramão, né? Ela vem na contramão daquilo que a gente viu na pandemia com home office. Por que vocês acham que muita empresa não voltou para o presencial? Que muitas empresas não voltaram? Justamente porque os empregados, eles trabalham muito mais em home office. E outra, o cara, ele fica online praticamente durante todo o tempo. Então, a gente precisa analisar esse tipo de coisa. Aqui o Lucas está falando, eu sou a favor da escala 4x3, mas é impossível mudar de uma vez. Precisa de uma transição para lidar com uma parte do empresariado com mentalidade escravocrata. Exatamente, Lucas. E é o que a gente comentou aqui ontem, a gente falou um pouco de escravidão. A gente sabe que a desigualdade social, o racismo estrutural, tudo isso, a gente tem uma herança do mal da Europa, tá? Que a gente deu continuidade aí, e que ter recebido 5 milhões de escravos, né? Um termo horrível, mas e aqui no nosso país, de ter sido, acho que o segundo país do mundo que mais recebeu escravo, agora eu não lembro, hein? Eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo, mas recebemos 5 milhões, que é um número já bastante considerável.
Infelizmente, é o que o Lucas falou, é uma mentalidade escravocrata. E aí, com essa mentalidade escravocrata, vem todo o resto, né? Afinal de contas, a classe média brasileira, já falei algumas vezes, ela gosta de fazer caridade, ela não gosta de fazer justiça social. Então, você continuar pagando uma pessoa o mesmo salário para ela poder folgar mais, a gente já sabe que vai ser muito difícil, que nós teremos um grande problema aí pela frente, né? É o elefante no meio da sala, no lugar da mesinha de centro. A gente sabe o tamanho dessa bucha. Então, a gente vai precisar fazer esse debate. O Laszlo aqui falando, aproveitando o assunto, está em debate no STF, o tema 389, que a PGR já deu sinal verde. É mais uma pá de terra na Justiça do Trabalho. Algumas situações trabalhistas já serão julgadas em esfera civil. E eu vou falar de um lindo aqui, também já aproveitando que o Laszlo comentou sobre isso. Deixa eu já trazer. Eu ia falar de escala, mas essa aqui eu acho que merece falar agora, a ação do Laszlo. Vamos lá. PGR defende pejotização, regime para que praticamente suprime os direitos trabalhistas. Então, vamos lá. Parecer encaminhado ao STF pode afetar férias, 13º, limite da jornada de trabalho e demais garantias previstas na CLT. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à validade da contratação de trabalhadores como pessoa jurídica em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal. A posição pode alterar de forma relevante a interpretação sobre vínculos de trabalho no país e impactar direitos como férias, jornada de trabalho e 13º salário. O entendimento da PGR é que esse tipo de contratação não é por si só inconstitucional. O documento foi assinado pelo Paulo Gonet e integra um recurso que discute qual ramo do judiciário é competente para julgar contratos firmados entre empresas e profissionais contratados como PJ. Caso tramita no STF, sob a relatoria de Gilmar Mendes. Os ministros analisam se a justiça comum poderá julgar esses contratos de natureza civil e empresarial ou se a competência deve permanecer com a Justiça do Trabalho. Irão definir em que medida a pejotização pode ser considerada legítima, que pode consolidar uma interpretação mais ampla sobre a liberdade contratual nas relações de trabalho. Bastante complicado aqui. Aí ele está falando, né? Sustenta que a existência de prestação de serviços não autoriza o reconhecimento de vínculo empregatício. Segundo o órgão, cabe à Justiça Comum examinar inicialmente a validade dos contratos. Gente. E temos aí, ó, o elefante está no meio da sala, cara. O elefante está no meio da sala. PGR, né? Ele tem todos os benefícios. É o que eu estava ouvindo hoje, acho que foi no ICL, assim, eu não sei, eu escuto coisa de tanto lugar, gente, a gente entrar na live, que eu já não sei nem mais quem falou o quê. Mas eu estava ouvindo justamente os comentários aqui, eu acho que foi no ICL mesmo, falando, né? Claro, eles têm todos os benefícios possíveis e todos os penduricalhos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!